do nada uma live, porque eu preciso falar com vocês aqui sobre uma coisa que tá no meu coração e não poderia deixar de falar. E eu tenho meia hora para isso, então a gente precisa ser rápido. A gente vai falar aqui. Boa noite. Preciso falar algo que tá no meu coração. A gente vai falar um pouquinho sobre... Você vai descobrir se a sua criança interior está no comando da sua vida ou não. Tá? Se ela estiver no comando da sua vida, você tem problemas seríssimos com resultados. A gente vai passar aqui algumas... Eu vou te dar quatro caminhos para você olhar para dentro de você e perceber se a sua criança interior tá no comando da sua vida. Se a tua criança interior estiver no comando da tua vida, meu amor, sinto muito, você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque criança não casa, criança não tem relacionamento, criança não ganha dinheiro. Não ganha não, né? Criança ganha dinheiro, criança não faz dinheiro. Criança sempre esperando a vida acontecer, criança sonha pra caramba, mas não tem capacidade de realizar. Então, se a sua criança tá no comando da sua vida, você não vai conseguir ir pra frente. Então, vamos bater um papinho bem rápido aqui sobre isso, tá? Por quê? Porque me chamou muito a atenção, tá? Eu adoro ficar observando vocês, observando o comportamento e me observando também nesse processo, né? E essa semana foi bem interessante porque eu passei por uma situação onde eu realmente olhei pra mim e falei assim, nossa, eu melhorei um padrão, né? Eu transcendi esse padrão, eu realmente curei essa parte minha, essa parte da minha criança interior aqui, porque senão eu estaria fazendo a mesma coisa. Primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte, às vezes... você tá num processo de mudança. Todos nós estamos, né? Nesse processo de mudança. Mas existe um tempo, né? Eu sempre falo assim, as suas crenças, elas moldam a sua realidade, certo? Assim, Jana, isso eu já sei. Minhas crenças moldam a minha realidade. Então, como eu sei que as minhas crenças mudaram, se a minha realidade ainda não mudou? Por que a minha realidade ainda não mudou? Simplesmente porque ainda tem um tempo de gestação. Mas tem uma coisa que você precisa observar em você. Quando aquilo que te dava a reação antiga do padrão antigo, se naquele momento onde você tem a oportunidade de reagir da mesma forma que você reagia antes, você para, pensa e reage de outra forma. Ou seja, age de outra forma, tá? Então, às vezes, você está se perguntando, será que eu transcendi um padrão? Se observa. Se você consegue, no momento, você observa você, por exemplo, se acontecesse isso aqui há um mês atrás, eu ia reagir de outra forma. E dessa vez, eu não. Eu reagi de uma forma totalmente diferente. Você está mudando um padrão, tá? Então, aqui a gente vai falar de criança interior. É o que eu falei. Se ela estiver na frente, meu amor, você não vai conseguir nenhum resultado na sua vida, tá? Porque criança, ela não empreende, tá? A criança, ela tem um papel muito importante. E eu não vou falar do papel importante aqui da criança, tá? Eu vou te falar se você está em disfunção dessa criança na sua vida. E para isso eu vou te dar 4 passos práticos. E aí você vai dar um check aí. Se você estiver vivendo isso, presta atenção, porque você não vai ter resultado. Como eu falei, criança, ela não casa, criança não faz dinheiro, criança não escolhe a vida que quer ter, tá? Então, enquanto você tiver identificado com a sua criança e não se adultizar de uma forma saudável, colocando a criança no lugar dela, você não vai conseguir ir pra frente. Beleza? Então vamos lá, porque eu preciso fazer isso bem rápido, não posso esperar vocês entrarem, tá? Vamos lá. Primeira coisa para você compreender se a sua criança tá no controle da sua vida. Você não aceita a vida como ela é. E aqui é que pega, tá? Você tá sempre... Hoje mesmo eu coloquei lá no feed uma postagem sobre isso, né? Falando... Oi, Ana, boa noite. Falando sobre isso, né? De não aceitar a vida como é. Você tá sempre pensando assim, meus pais deveriam ter feito diferente. Porque isso tem uma raiz sistêmica, tá bom, gente? Isso tem uma raiz lá no teu sistema. Lá quando você era criança, você passou por um sofrimento. E eu não tô falando que o seu sofrimento... Pra mim, Ana, tu tá aí? Coloca se tá me ouvindo. Que aqui tá dando que tá ruim aqui a conexão,
tá? Show, vamos botando aí. A primeira coisa, tem uma raiz sistêmica, por quê? Porque lá na sua infância, na sua família e etc., você teve um sofrimento, teve uma dor, tá? E isso pode ter gerado em você o seguinte: minha mãe deveria ter sido diferente, meu pai poderia ter sido diferente, eles poderiam ter feito outras escolhas, eles não deveriam ter se separado, se separaram eles não deveriam ter feito assim, eles não ou deveriam ter se separado. Você tá sempre julgando aí dentro de você o que os seus pais, as pessoas que vieram antes de você, deveria ou não ter feito. E eu não estou anulando o seu sofrimento, porque você sofreu. Dor dói, tá? Dor dói, isso não tá em questão. A gente trabalha a dor, mas para trabalhar a dor, você precisa aceitar a vida como foi. Por quê? Porque você não consegue mudar nada se você estiver brigando com aquela realidade. Tem como você mudar aquela realidade? Tem como você mudar a atitude dos seus pais? Tem como você mudar as escolhas que os seus pais fizeram? Primeiro, é de uma prepotência gigantesca você julgar os seus pais. Por quê? Porque você não estava lá. Você não estava lá. Jana, eu estava como criança, mas você não estava como adulto. Você não estava naquela situação. E você é menor. Você é menor nesse sistema. Toda vez que eu julgo os meus pais, eu estou infringindo uma lei, que é a lei da hierarquia, é a lei da ordem. E isso vai me dar problema em todas as áreas. Por quê? Porque quando eu julgo os meus pais, eu saio do meu lugar de força. Quando eu saio do meu lugar de força, as coisas começam a desandar na minha vida. Por isso que o inteira é disso. Retome o seu lugar de força. Volte para o seu lugar. Porque no seu lugar de força, você pode escolher aquilo que você quer. Enquanto você julga os seus pais, julga a vida, julga o passado, sai julgando tudo, você se porta como uma criança diante da vida, falando deveria ser diferente, como se você não tivesse nenhuma escolha a partir de agora. Então, qual é o caminho da honra aqui? Você não precisa nem amar os seus pais. Você não precisa, sabia que você não precisa amar os seus pais? Não precisa. Você precisa honrar. E honrar é tomar a vida deles, aceitar a vida como foi. Aceitar a vida como é. Você não sabe da dor do seu pai, você não sabe das dores da sua mãe, você não sabe de nada disso. Então, quando eu tomo a força dos meus pais, a vida dos meus pais, é um processo interno, é uma postura interna de olhar para a vida e falar, eu aceito como foi. Eu aceito vocês do jeito que vocês são. Eu honro vocês olhando para vocês, eu vejo vocês. E por isso eu retomo o meu lugar de força, de mulher adulta, e posso escolher aquilo que eu quero. Porque como eu já falei no começo da live, criança não pode escolher. Criança não escolhe. Criança escolhe? Criança não escolhe, amor. Criança não tem discernimento para escolher. Criança não tem consciência para escolher. Se fosse pro Heitor escolher, ele comeria sorvete o dia inteiro. Ele brincaria na lama o dia inteiro. Ele se mataria em uma semana. Por quê? Porque ele não tem discernimento. Então, quando você olha para sua vida, para sua história e fica brigando com o que foi, achando que deveria ter sido diferente, que seu pai te deve algo, que sua mãe te deve algo, você não sai do papel de criança. Você não vai sair desse papel de criança. E esse lugar não é seu mais. A criança, ela tem um espaço no seu coração. Ela tem um espaço na sua vida. Mas se ela continuar no comando da sua vida, você vai se ferrar em todas as áreas. No seu relacionamento. Você fica buscando o seu pai no seu marido. Sabia que seu marido não é seu pai? Sabia? Que ele não tem a obrigação de fazer o papel que seu pai deveria ter feito pra você, ou que você acha que deveria ter feito? Então, se você fica com uma postura interna que meu pai deveria ter feito algo pra mim, você vai automaticamente levar isso pro seu marido. E aí é aquela mulher chata que fica o dia inteiro reclamando. Que o marido deveria fazer diferente, que ele tem que fazer diferente, que ele tem que fazer diferente, que ele tem que fazer diferente. Não assume a sua postura de mulher adulta, esposa. Você compreende? Vai colocando aqui se faz sentido, tá, gente? Então, quando eu tomo o meu lugar, eu vou ali e tomo o meu lugar de força, beleza? E aí eu posso escolher a minha vida. E aí eu consigo, quando eu estou no meu relacionamento afetivo, eu consigo ser esposa. Quando eu estou no meu relacionamento com meu filho, eu consigo ser mãe. Eu vejo um monte de vezes, e eu já me vi nessa posição,
De, por exemplo, acontecer alguma coisa com o meu filho, ele tá nem aí, tá? Na época da quebradeira lá, meu filho brincando com uma caixa de sapato. Eu tinha comprado um brinquedo pra ele. E eu tava sofrendo porque eu não podia dar um brinquedo pra ele. Eu dei eu dei o brinquedo pra ele, daqui a pouco ele tava brincando com a caixa de sapato. Naquele momento eu vi Deus falando comigo assim: meu amor, essa dor é sua. Quem tava ali naquele momento? Sofrendo porque não tinha um Fisher Price pra dar pra criança. A minha criança ferida. Heitor não tava nem aí, meu amor. Ele tava brincando com a caixa de sapato. Só que a minha criança ferida tava ali naquele comando. E aquela criança ferida tava acabando com todos os meus resultados. Porque criança, ela não cria. Ela não cria no sentido, ela não constrói negócio. Criança não faz negócio, criança não faz dinheiro. Faz sentido? Nos seus relacionamentos com seus amigos, no seu relacionamento com seus pais. Quando você não tá no seu lugar de força, não aceita a vida como é, você fica o tempo todo saindo do seu lugar. Você vira pai do seu pai, se metendo na vida deles. Ah, porque eu vou trabalhar para o meu pai ter alguma coisa. Se essa for a sua motivação, você não vai prosperar. E vai sempre estar em culpa. Por quê? Porque você quer devolver uma coisa pro seu pai que não tem como. Então, quando eu tomo o meu lugar de força, eu aceito a vida como foi, eu aceito as escolhas do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados. Eu me coloco no meu lugar, nesse sistema, nesse olhar, e é uma postura interna, como eu já te falei. Ah, já meu pai morreu, minha mãe morreu. Não interessa, é uma postura interna. Quando eu me coloco nesse lugar de força, é como, esse dia eu tava conversando com o Fabel, é como se assim, eu paro de brigar com a vida. A vida, pensa comigo, a vida, ela tá vindo em direção a mim. O fluxo tá vindo, porque esse é o normal, a abundância, a prosperidade, fluxo, saúde. O fluxo tá vindo, só que como eu não estou no meu lugar, eu tô em resistência à vida. Quando eu tô em resistência à vida, eu interrompo o fluxo. Aí começa um monte de problema. Então, quando eu retomo o meu lugar, o fluxo pode voltar pra minha vida. Beleza? Então, primeira coisa, não aceita a vida como ela é. Coloca aí e começa a fazer um check aí se você tá com esse probleminha aí de achar isso, tá? 2. Se a criança tá no comando da sua vida, você vive sonhando, mas não realiza nada. Por quê, gente? Porque criança, ela é a parte é a parte que sonha, é a parte que isso é uma parte muito importante, beleza? Mas chegou no momento de sonhar e de realizar, eu tenho que pegar esse sonho e aterrar. Colocar no mundo. Como que eu vou fazer isso acontecer? Quais as habilidades que eu preciso ter? Entre o que eu quero, entre o que eu sou agora, nesse momento, e o que eu quero me tornar para realizar aquilo, existe um caminho, existe um gap. E existe um buraco aqui, tá bom? Para eu me tornar. Cada um vai ter o seu processo de se tornar aquilo que precisa ser para manifestar aquilo que quer manifestar. Esse processo a criança não consegue fazer sozinha. A criança não consegue. A gente tá preparando a festa do Heitor. Adoro botar meus filhos no meio porque eu aprendo muito com eles. A gente tá preparando a festa do Heitor. Tem um caminho. Eu tenho que mandar fazer o bolo, tem que ver quantas pessoas vão, tem que fazer o saque surpresa, onde vai ser. Toda uma parte para realizar esse sonho. Para realizar isso que ele quer. Só que ele quer que a festa seja hoje, daqui a 1 hora. E aí, se você, na sua vida, só que ele é uma criança, beleza? Se na sua vida você fica igual essa criança, eu quero hoje pra agora, e não coloca, tá bom, como que eu faço pra ter esse caminho? Como que eu faço pra manifestar isso? Eu nunca vou conseguir. E aí eu vou viver um adulto de 30 anos colecionando frustrações porque não aterra. Não toma decisões. E aqui vai a terceira. Quando você está na sua criança, você não toma decisões. Você deixa a vida me levar e não toma decisões. Porque, meu amor, adulto faz o que precisa fazer. E dói. Dói pra cacete. O que me impede, por exemplo, de eu construir a renda que eu sempre quis?
Qual é a sua diferença, a minha diferença, para pessoas que são milionárias, por exemplo? Se é um desejo seu. Elas fazem o que precisa ser feito para chegar lá. Elas têm o momento delas de diversão, de criança, de sonhar. Mas tem o momento delas de decidir o que vai fazer. Decidir e fazer. Eu recebi toda semana, presta atenção nisso aqui. Toda semana eu recebo uma mensagem assim. Só muda a cara, tá? Só muda a cara. As pessoas chegam pra mim, Jana, estou com um problema assim, 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 e chora e faz. A dor é real. Beleza? Aí eu falo, o caminho é esse. O caminho comigo é esse. Ou vai fazer um inteiro, ou vai fazer uma sessão, ou vai fazer qualquer coisa. Beleza? E aí a pessoa, ela não decide. Ela fica naquele coisa que ela acha que a vida vai se resolver por si só. Não vai. Isso é pensamento de criança. Se você não tomar decisões, meu amor, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você vai viver, daqui a um ano você vai estar chorando pelas mesmas coisas. Você vai estar chorando pelas mesmas coisas. E é impressionante. Por que eu consigo ver isso, gente? Porque eu era assim. Eu demorei 2 anos pra marcar minha sessão de registro acástico lá atrás, que eu falei pra vocês. Quem é aqui antigo já sabe. Eu demorei 2 anos pra marcar uma sessão que mudou totalmente a minha vida. Por quê? Porque eu não tomava decisão. Eu achava que, sei lá, um milagre ia acontecer, Jesus ia vir, não vai. Você precisa decidir o que você quer. Decide. Ah, Jana, mas não existe isso. Decide o que você quer. Quando você decide internamente o quê? Gente, escolha é um poder espiritual. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Anota no teu caderno. Escolha é um poder espiritual. Leia isso todo dia até você internalizar. Escolha, decisão é um poder espiritual. Quando você realmente escolhe e decide qualquer coisa na sua vida, o como vai se manifestar. Agora, você quer saber o como, quer ter um monte de garantia para depois escolher. Isso é coisa de criança. Adulto, coloca o que quer e vai atrás. Criança fica esperando cair no colo. Criança faz as caquinhas na vida e fica esperando alguém lá limpar. Porque isso é de criança. Agora, quando você era criança, você agia como criança, era tratado como criança, agia, fazia tudo como criança. Agora, como adulto, você precisa se portar como adulto. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa pagar o preço do que você quer. Você precisa manifestar isso. Porque isso é adulto que faz. A Sol, por exemplo, ela caga o dia inteiro. Se eu não limpar ela, ela vai ficar suja. Ela vai ficar suja. Só que eu vejo um monte de gente com um corpo de 40, 30 anos, fazendo caquinhas pela vida e achando no direito de outras pessoas virem limpar. Ah, porque tá vendo? É porque meu pai não fez isso. Ah, porque minha mãe não fez isso. Ah, porque você deveria cobrar menos. Ah, é porque a vida. Ah, porque o Lula, porque o governo, porque eu não sei quem. Ou, caquinha sua, você que limpe. Postura de mulher adulta. A mãe. Tá bom, você agora é adulta. Você, o que você quer fazer? O que você vai fazer pra mudar isso aí? Decisão. O que você quer? Ninguém te deve nada. Eu nem coloquei aqui. Mas se você vive na vida achando que as pessoas te devem as coisas, que as pessoas têm que fazer alguma coisa por você, que o universo tem que fazer, você tá sempre esperando um príncipe encantado, um milagre, Jesus, as coisas se resolverem, você está na criança, você não vai realizar. Você não vai realizar. Você precisa trabalhar urgentemente essa criança interior aí. Tá ferida. Tá ferida, mas agora você é uma adulta. Você é uma adulta. Todo mundo aqui que tá me escutando é adulto. Você é uma adulta. E por ser uma adulta, você precisa limpar sua própria caquinha. Você precisa pagar o preço das escolhas que você fez e das escolhas que você vai fazer ainda. As consequências. Hoje uma amiga chegou pra mim e falou assim: Jana, minha mãe tá se metendo nas coisas da minha vida e o que eu faço, não sei o que. Eu falei pra ela. Aí ela falou assim: se fosse a tua mãe falando esse tipo de coisa, o que você falaria? Eu falei assim: primeiro que a minha mãe nem falaria um negócio desse. Porque há um tempo a gente já trabalha a ordem aqui. Mas você falou que a sua mãe é maior. Minha mãe é maior do que eu.
E por eu aceitar isso, meu amor, eu me coloco na posição de filha e de adulta. Na minha família, eu mando, eu e meu marido. Perante a ela, eu vou ser sempre a filha. Mas quando eu me coloco no lugar de filha, é uma coisa impressionante. Eu viro adulta. Eu viro adulta. E, inclusive, meu amor, pra você, às vezes, adultecer, você vai ter que fazer isso com muito respeito. Vai ter que fazer um movimento com muito respeito. De olhar pros seus pais e, às vezes, até se afastar. Se afastar pra honrar. Pra aceitar eles como são. Se afastando. Pra ver aquilo ali, pra conseguir aceitar aquele sistema. Compreende? Mas eu falei com essa pessoa, eu falei assim, olha, mas aqui em casa acontece por quê? Porque eu sou adulta, eu tomo as minhas decisões e eu assumo as consequências das minhas decisões. Sejam elas positivas e sejam elas, a meu ver, negativas. E quando é negativo, o que eu faço? Bato no peito, minha vida, minha responsabilidade, eu vou limpar minha caquinha, eu vou lá fazer. E se eu precisar de colo, de afago e de ajuda, eu posso ir lá pedir a minha mãe, mas sempre numa posição de filha, e aqui na minha vida eu sou adulta responsável por ela. Minha mãe não me deve nada. Se eu chegar lá na minha mãe agora e ela me negar colo, me negar comida, tá tudo certo. O melhor que ela poderia ter feito pra mim era me parido. Por quê? Porque ela não me deve nada. Ela não me deve nada. Eu sou adulta. Eu faço o melhor da minha vida aqui. Então, se você tá na criança, você vai estar sempre cobrando as pessoas. E é impressionante, porque se você cobra os seus pais, isso é sistêmico. Você cobra os seus pais, mas meus pais deveriam. Ai, porque meu pai tem uma herança. Meu pai, para de ficar esperando herança. Toma vergonha na sua cara, vai virar adulto, homem. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai você construir herança pros seus filhos. Aqui em casa, eu já falei, eu vou gastar tudo. Entendeu? Desse jeito, vai viver a sua vida, vai fazer a sua vida, para de esperar. Se vier um plus, um bônus, tá tudo certo. Agora, fora isso, vai viver a sua vida. E aí é sistêmico. Aí eu faço isso com os meus amigos, eu acho que todo mundo me deve alguma coisa. Eu faço isso nas minhas transações comerciais. Eu faço isso em tudo na minha vida, eu faço isso nos meus relacionamentos. Eu sou sempre a criancinha esperando que as pessoas limpem a minha caquinha, beleza? Esperando a vida se resolver como um passe de mágica e etc. E não toma as decisões que precisam ser tomadas. Faz sentido? Hora e 49, tenho 10 minutos. Ok? Quarta coisa aí pra você olhar pra sua vida e ver se tá na criança. Sempre vive à espera de alguém pra salvar. Já até falei, eu estou atropelando. Sempre tá esperando alguém salvar. Sempre tá esperando um milagre acontecer, tá sempre esperando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é só uma procrastinação, porque perfeccionismo também é um processo da criança, tá? Você na realidade tá com medo de fazer aquilo que você precisa fazer, aí fala que é perfeccionista. Na verdade você não é perfeccionista, só que você tá com medo, tá? Você tá com medo, você tá cheio de insegurança aí, você foi muito cobrada quando você era criança, você foi uma criança onde você tinha que ser perfeita em tudo, porque você era cobrada. Ótimo, aconteceu, aceita do jeito que aconteceu, seus pais fizeram o melhor que eles podiam, agora você é uma adulta, e o que você faz? Você vai aprender com seus erros. Adulto faz isso, gente. Aprende com os erros, assume as consequências, entendeu? Assume as consequências. Toda vez que minha criança vem começa a ficar, porque fulano, ciclano. Não, você. Você. Eu não marco sessão, só pra dar uma ilustração. Eu não marco sessão antes da pessoa pagar. Por quê? Porque eu já tive problema. Então, a pessoa quiser fazer, ela vai pagar e vai chegar no dia lá daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não interessa. Ela vai ter a sessão dela e tá tudo certo. Aí teve uma menina que ela marcou a sessão. Eu tava com sol pequena, tinha aberto poucas vagas. E a menina marcou a sessão, já faz e tal. E eu falei assim, ó, aí ela, posso pagar tal dia, que era antes da sessão? Eu falei assim, pode, não tem problema, você já é de casa, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí ela foi, chegou no dia da sessão, nada de aparecer. Nunca mais me respondeu. E não morreu. Não morreu não. Sacanagem. E aí ela não morreu, e não apareceu, e etc. Na mesma hora eu fiquei puta. Falei assim, caraca, tá vendo? O povo não tem, não tem que ficar fazendo isso mesmo, não. Na mesma hora veio assim, você assumiu as consequências da sua decisão
de ter aberto mão de uma coisa que é muito importante para você. Naquela mesma hora, eu me recolhi na minha adulta, falei, criancinha, meu amor, quietinha, você tomou uma decisão, você arca com as consequências, não tem que ficar putinha. Você não tem que controlar a outra pessoa. Criança é assim, acha que controla... Não, você controla você. O que você faz? O que você deixa os outros fazerem com você? E acabou. Acabou. Entende? Acabou. Então, aconteceu algo com você, 10/90. 90% é o que eu faço com aquilo ali, 10% é o que aconteceu. Beleza? Então a criança, ela sempre fica à espera das coisas, ela sempre tá esperando um milagre, ela acha que amanhã vai melhorar. Não vai melhorar. Se você não tomar rédea, não tomar decisões, que adulto toma clareza do que eu quero. Quanto mais clareza eu tenho, melhores decisões eu tomo. E como que eu tenho clareza, Jana? Me conhecendo, autoconhecimento. E vocês compreendem que você tomar o seu lugar de adulta tem um caminho. Por quê? Por que as pessoas ficam na criança, gente? Porque tá sofrendo. Aconteceu um evento lá atrás, a pessoa não resolveu esse evento e vai trazendo esse padrão pra aqui e além. Pra aqui e além. É exatamente isso. E aqui, gente, é bem interessante. Foi contribuição, gente? Foi contribuição? Fabel fazendo assim pra eu meter o pé. Foi contribuição? Acredito que tenha sido, tá? Esse era o que veio aqui no meu coração. Tô o dia inteiro pra falar, mas a Sol tá insuportável nessa lua minguante. Eu e ela, nós duas nessa lua minguante, vivendo essa lua minguante aqui, nesse processo. E aí eu não consegui falar com vocês antes, tá? E isso tudo, uma das partes do inteira vai ser trabalhar a sua criança interior. Tá? Então a gente vai ter um caminho dentro do inteira. Se você não está no inteira, você precisa estar. Vai ser um aulão imersivo, tá? Ao vivo, mas você pode assistir no gravado durante 7 dias, totalmente vivencial, onde a gente vai passar pela sua criança interior. A gente vai trabalhar a tua conexão com a mãe, a tua conexão com o pai. Pra quê? Conexão com a mãe, pra você se conectar com a tua essência, pra você se conectar com o interno, com a tua intuição. Tá? A conexão com o pai, pra você ir pra fora, pra você realizar, pra você não só ficar nessas ideias muito loucas, pra você ter coragem de colocar os seus projetos no mundo. A gente vai se conectar com a sua mulher adulta, tá? Porque você precisa tomar esse papel de mulher adulta pra você escolher e decidir aquilo que você quer pra sua vida. Então a gente vai fazer um caminho dentro desse inteiro, vai ser dia 26 de março, tá errado a flyer lá da última coisa, tá? Vai ser dia 26 de março. O dia inteiro não, de 15 às 20 horas, tá? Totalmente vivencial. Eu tenho uma absoluta certeza que você vai sair de lá no caminho para retomar o seu lugar de força. E quando você retoma o seu lugar de força, minha filha, você pode realmente escolher a sua vida. Já não é só pra mulher? Não. Se o homem quiser participar, vai poder participar também, tá? Você vai trabalhar criança interior, mãe, pai, todos esses processos aí vão trabalhar a raiz para que os frutos sejam suculentos. Aqui. Beijo, meus amores. Vai lá na minha bio, ok? Me chama, entra pro inteiro, é só R$99. Pelo amor de Deus. Lucão, pelo amor de Deus, R$99 menor que uma pizza vai mudar a sua vida. Então vamos lá. Me chama lá. Beijo, gente. Beijo, 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 beijo.